Bom dia, professor. Qual que é a sua avaliação em relação ao... Bom dia, Zé. Bom dia, Rose. Qual que é a tua avaliação em relação aos protestos de ontem? Bom, eu acho que não surpreendeu, né? Eu acho que é mais um pouco do que já tem vindo, a escalada que vem sendo feita pelo presidente desde... Eu posso ser mais ousado e dizer que desde a tática do Bolsonaro desde antes mesmo dele ser eleito. Essa sempre foi a tática do Bolsonaro, né? De jogar na Câmara, e ele se fez no confronto, né? Desde antes mesmo dele iniciar a carreira política dele, essa é a tática dele, né? Confrontar, escolher um inimigo factível e centrar naquele inimigo que é factível e tentar aglutinar alguma força em torno de si. Então, essa sempre foi a tática do Bolsonaro. É óbvio que, com isso, eu não estou dizendo que o Bolsonaro pensa essas estratégias de ação política e de ação de marketing sozinho dentro do governo, né? Há toda uma equipe que a gente nem conhece ao certo a extensão dessa equipe, mas que o Bolsonaro tem, de fato... ele é aquilo ele tem aquilo que o Maquiavel chama de virtude e fortuna. Não necessariamente porque ele seja um virtuoso, não necessariamente porque ele tenha sorte, né? Na verdade, ele é a pessoa errada num tempo errado, né? Ele é uma pessoa que aglutina para si um sentimento de ressentimento bastante pujante na nossa sociedade. Ele próprio é um grande ressentido e caiu como uma luva para um momento trágico que vivemos na nossa sociedade. Então ele teve a sorte de ser uma pessoa que catalisa esse momento ruim da nossa história. Bom, professor, assim, eu queria, na verdade, começar do começo, para a gente fazer uma análise um pouco mais aprofundada do que foi aquela manifestação ontem, que a gente viu aí em várias capitais. A gente viu manifestação da esquerda, nós vimos também essas manifestações pró-Bolsonaro que nós estamos focando hoje. A primeira coisa, a cobertura da imprensa de uma maneira geral, a primeira coisa que colocou foi, inclusive a gente aqui, foi um movimento golpista. Eu queria que o senhor definisse para o nosso ouvinte por que foi um movimento golpista, porque muita gente não entende quando a gente diz isso. Eu acho que precisamos ser didáticos nesse sentido para que as pessoas entendam o que se pode e o que não se pode. O que é manifestação democrática, que todo mundo tem direito, e manifestação golpista, que é uma coisa que atinge aí os poderes da República e acabam levando a situações como essa que a gente vive hoje. Fala para a gente, define para o nosso ouvinte. Bom, primeiro, eu discordo de alguns colegas, né, que acham que a gente está vivendo um golpe, né, uma ditadura, etc. Não estamos vivendo, né? Nós estamos aqui hoje falando, né, o Supremo Tribunal está funcionando, a Câmara, o Senado, né, então a gente chega aqui e fala o que a gente bem entender, sem correr risco, pelo menos por agora, de sermos presos por causa disso, né, deles fecharem a instituição de ensino, o UPERJ, onde eu trabalho, ou fechar a rádio. Isso não vai acontecer, eu me perseguir, ou me exilar, eu ter que me exilar, etc. Isso não está acontecendo. O que acontece é que existem instâncias, existem papéis pré-constituídos pela Constituinte e pela própria República, em que presidente, deputados, cidadãos, ministros do Supremo têm deveres, têm prerrogativas e têm limites, né? E esses, quando se pensou lá atrás, né,
essa divisão tripartite do poder, ou seja, judiciário, legislativo e executivo, né, se pensou a ideia dos freios e contrapesos, né, a ideia de que uma instituição limitaria o papel da outra, né? E aqui no Brasil foi dada a prerrogativa do Supremo errar por último, né? Ele interpreta a Constituição e erra por último, né? Porque você sempre pensou uma casa da justiça como sendo composta de homens e mulheres peritas no direito, né? E não políticas, né? Infelizmente, a gente tem uma escolha política desses membros da Suprema Corte, e muitas vezes esses membros agem de acordo com interesses de quem os escolheu e não de acordo com a Constituição, mas isso já é uma outra questão, né? E desde isso, para a gente ficar especificamente no caso que a gente tem em tela aqui, que são as manifestações promovidas pelo presidente Bolsonaro no dia de ontem, mas manifestações que são... Ontem foi o ápice, né, de manifestações que o Bolsonaro faz diariamente, de ataques que o Bolsonaro faz diariamente à ordem legal do país, né? No que a gente convencionou chamar de cercadinho, ele ataca diuturnamente a ordem legal, né? O Bolsonaro de dentro, eu estou chamando a atenção para isso, o Bolsonaro de dentro das Forças Armadas, ele atacava a hierarquia das Forças Armadas, quando foi convidado a se retirar das Forças Armadas porque bolou um plano, né, de reivindicação de salários, né, e de cargos e salários para os praças oficiais, que estava completamente fora da lógica da hierarquia militar, né? Cada um responde a uma lógica de funcionamento da sua própria instituição. Então, a instituição militar é uma instituição hierárquica. Você tem formas de reivindicação, mas elas são formas que tem que ser em relação à forma como o regime militar, as instituições militares estão organizadas. Depois ele se torna parlamentar e ele ataca de dentro do parlamento o próprio parlamento, né? Ao ponto do Bolsonaro chegar em uma entrevista e alguns parlamentares pedirem, inclusive na altura, a cassação do Bolsonaro, dizer que tinha que fuzilar no mínimo 30 mil e que tinha que fuzilar o Fernando Henrique Cardoso, né? Imagina um deputado, né, num programa dizendo uma coisa dessas, né? Então, assim, o Bolsonaro, essa sempre foi uma característica do Bolsonaro, fazer um ataque por dentro das instituições. Quando o Bolsonaro assume o governo, né, desde o primeiro dia de governo, o Bolsonaro ataca as instituições por dentro, elimina as instituições por dentro. Isso não é uma característica inventada pelo Bolsonaro, né? Isso acontece na Hungria, isso acontece de certa forma na Áustria, na Polônia, na Turquia com Erdogan, nos Estados Unidos com Trump, né? Essa ideia de como se destruir uma democracia por dentro, né? Existem limites, né, em que, por exemplo, por mais que o PT e o ex-presidente Lula pudessem questionar a Lava Jato, né, quando saiu a sentença de prisão do Lula, se pensou, por alguma militância mais radicalizada do PT, em que o Lula deveria resistir à força ali para não ser preso, mas ele acabou se entregando à justiça, foi cumprir pena, podia falar todo dia que era inocente, como todos nós aqui, se um dia formos acusados de alguma coisa, temos direito de declarar nossa inocência, mas se a justiça lhe condena a uma pena, você vai cumprir a sua pena até provar a sua inocência, não se insurgir contra o Estado, né? Então, ontem, eu acho que o discurso de Brasília foi grave, mas o discurso de São Paulo, ao contrário do que as pessoas dizem, ele foi mais grave, né? Um discurso que foi mais fulanizado, né? Então, em São Paulo, a gente teve isso, 2 momentos. A gente teve Brasília e a gente teve São Paulo. Ele falou, em São Paulo, que o Fux tinha que tomar conta do Supremo Tribunal Federal, senão poderia acontecer uma coisa que ninguém queria, e aí ele subentendeu
que poderia fechar o Supremo Tribunal Federal, destituir os ministros, foi isso que eu entendi. Ele disse também que não acatará mais decisões do ministro Alexandre de Moraes, né? Esses 2 pontos, para mim, foram pontos bastante assim, fortes. Então, quais outros pontos o senhor viu? E em Brasília, ele disse que convocaria o Conselho da República. Todo mundo acha que ele se enganou nisso daí, que não foi bem isso que ele quis dizer, e que, na verdade, é o Conselho com os ministros e todo mundo, uma reunião que ele está fazendo hoje. Então, enumera para a gente os pontos, além desses que eu coloquei, e o que é esse Conselho da República que ele disse que convocaria, e se o senhor acha que ele se enganou? Bom, eu acho que a gente tem que... só uma questão antes, né? A gente tem que levar um pouco a sério a tática e a estratégia política do Bolsonaro e dos círculos mais próximos a ele, e principalmente a ação das pessoas que o acompanham, né? Ao invés da esquerda ficar taxando o Bolsonaro de louco, e os seus seguidores de gado, de radicalizado, né? Existe uma estratégia política bastante clara ali, né? Existe uma estratégia política que dá certo, e ela é bastante clara. Ela mobiliza por uma ligação emocional com o público, mas também por um cálculo racional, né? E isso fica uma coisa mais extensa para a gente discutir aqui, mais complexa, mas existem essas 2 ligações. Então, essa coisa dele dizer que convocaria o Conselho da República e depois soltarem nos bastidores, vindo do próprio seio bolsonarista, né, de que ele tinha que ser convocado, etc., e que vai haver só uma reunião com ministros, etc., isso é uma tática do Bolsonaro. Ele diz uma coisa num dia e no outro dia alguém reforma aquilo que ele disse, né? Mitiga aquilo que ele disse para não ter um impacto muito tão devastador como apareceu à primeira vista. Na verdade, o que o Bolsonaro vai fazendo é testando as fronteiras, né? Mais do que todas as palavras que o Bolsonaro disse ontem em cima do trio elétrico na Paulista, que vocês destacaram, que você destacou, Zezé, eu acho que a questão dele ter fulanizado o Moraes, eu acho muito, muito grave, né? E achar que o presidente de um colegiado de ministros do Supremo, ele é o dono do Supremo, né? Isso passa um pouco pela visão que o Bolsonaro tem personalista da coisa pública, né? Então, quer dizer, ele não tem... Eu custo a crer que ele não tenha noção de que ali não há uma relação de tutela entre os ministros, né? E sim uma relação de organização, né? O presidente do Supremo, ele só organiza os trabalhos do Supremo, ele não está acima hierarquicamente dos outros, e mesmo que tivesse, seria algo estranho, né, a tutela de um outro ministro. Mas, de qualquer forma, eu acho que o mais... ele retoma em São Paulo a questão do voto impresso, né? Ele retoma em São Paulo a questão do voto impresso. Eu acho que o Bolsonaro ali, na Paulista, ele dá um recado mais para a própria terceira via do centro do que propriamente para a esquerda, porque parece que, aí eu estou pensando na esquerda mais aglutinada em torno do Lula, não só o PT, mas o PSB, etc., e o PCdoB, ele está dando um recado mais, na minha opinião, para o centro do que para essa esquerda, porque, na verdade, ambos querem o confronto no segundo turno. O Bolsonaro, porque acha que seria mais fácil aí eu vou fazer um exercício de futurologia um pouco ousado. Eu acredito que o Bolsonaro acha que seria muito mais fácil você, tendo uma eleição polarizada no segundo turno contra o Lula ou contra um nome da esquerda, você fazer uma eleição mais parelha e mesmo perdendo, questionar o resultado e tentar fazer uma intervenção por dentro, isso seria um golpe, obviamente, do que, por exemplo, com um outro candidato que não polariza tanto.
né? Seria mais difícil você fazer isso com um candidato que saia por fora. Então, eu acho que o mais grave do que as palavras necessariamente do Bolsonaro, que aglutinaram arregimentaram aquele número significativo de pessoas, nem foi tanta pela Polícia Militar, foi 120 mil, e depois, se vocês quiserem, eu tenho a composição, o jornal o Globo soltou hoje uma pesquisa que eles fizeram da composição das pessoas que estavam nos atos, né? E aí muitos colegas se surpreenderam, porque tem muita gente muito católico e tinha muita gente com superior, mas então isso é uma outra questão. Mas enfim, eu acho que a questão dele retornar com a questão do voto impresso, acho que isso é muito grave, né? E a forma como ele vai revigorar... Quando ele se amotina no cargo e diz, não saio, a não ser preso, não serei preso, só sai morto. Assim, isso. Ele está dizendo que ele não acredita em eleições diretas no ano que vem? Eu acho que sim, né? Ele não acredita numa eleição que ele não possa sair vitorioso, né? O Bolsonaro, ele tem uma ideia, vou me repetir, ele tem uma ideia personalista do cargo. Ele sabe que em alguns pontos, né, para botar o estilo de fazer política dele em jogo, ele teve que avançar muitos sinais, né? Isso, vamos lembrar, eu acho que isso só foi possível que a gente teve um esgarçamento democrático muito grande a partir do impeachment da Dilma, né? A gente teve um esgarçamento muito grande a partir do impeachment da Dilma, uma liberação de força de energia política gigantesca, tanto à esquerda quanto à direita, né, que eu acho que vem desde de junho de 2013, e é difícil, né, para o organismo social se reaglutinar novamente, né, para poder ter outro fôlego, para ter outro impeachment. Né? Eu acho Agora, é muito difícil. Né? A gente está aqui, Zezé, com muitas participações de ouvintes, mas eu só para deixar clara aquela primeira pergunta, a manifestação ela é considerada golpista porque ela pede o fechamento de instituições como o Supremo Tribunal Federal. É por isso, essa é a diferença, né, professor, em relação às outras manifestações. É quando você ataca as instituições e você diz uma democracia, você fecha as instituições para que uma democracia não possa ter os freios, como o senhor colocou. É isso, né? Sim. Essa ideia de que você possa... antes do Lira, se a gente lembrar, né, antes do Lira ser eleito presidente, as manifestações pediam o fechamento do Congresso, né, pediam o fechamento do Congresso, e um dos alvos era o Rodrigo Maia, que era o presidente. Né. Agora as manifestações se voltam para a ideia de fechamento do Supremo, né, porque o Supremo tem funcionado como deve funcionar, como um contrapeso dos excessos da Câmara e da Presidência da República. Infelizmente, faz algum tempo, né, que porque a nossa Câmara legisla pouco, o Supremo legisla muito, tem uma hipertrofia do judiciário no Brasil, né, e que pode causar algum embaraço para alguns agentes públicos, né, entre eles, obviamente, as classes políticas, né. Então, por alguns setores bem como benéfica esse desembaraço, né? Agora, professor, a avaliação é de que o Bolsonaro, ele saiu menor, apesar de você ter um número grande, menos do que ele queria. Ele reclamou, inclusive, que em Brasília não tinha o número os evangélicos não fizeram a lição de casa, e foi de não levar o número de pessoas que eles estavam esperando, mas que na Paulista, basicamente, ali o público era muito ligado às igrejas, né? O Bolsonaro, ele saiu menor do que entrou, porque ele estava apostando tudo ou nada nessa manifestação de ontem, e a avaliação é de que ele estaria pavimentando o impeachment dele, principalmente naquela fala de que ele não cumpriria a decisão judicial, que é crime, né? Como que o senhor avalia essa análise? Pode falar, Zezé. Eu quero só acrescentar ao que você está falando, Rose, que eu não achei que ele saiu tão menor. Uhum. Tá? Eu achei que tinha o quê? 120 mil na Paulista? Falaram em 125 perto dos 2 milhões.
Cerca ele esperava 2 milhões aí no Brasil, ele não juntou isso? Não juntou. Mas juntou um povo muito aguerrido e que o que eu li assim, fora do mainstream da imprensa, e não imprensa bolsonarista, tá? Pelo amor de Deus, mas o Valor citou isso, é um pessoal assim que idolatra o Bolsonaro. E que a gente fica falando que não tinha muita gente, mas cada um ali é um cara que veste a camisa e usa a camisa onde quer que seja. Que é parecido com militante de esquerda. É a mesma coisa. Exatamente. Aí a gente... Mas esse público já era esperado, Zezé, porque o Bolsonaro tem 20% a 25% de eleitor. Então, ninguém estava dizendo que não seria preenchido lá. O que está se colocando é que houve muito menos do que ele gostaria que fosse. Eu achei que o tanto de gente que tinha era muita gente muito aguerrida, e acho que, assim, eu acho que ainda, por exemplo, não faz coro pro Arthur Lira. Sinto muito, é assim que eu vi. Mas, professor, o senhor que está com a palavra. Bom, eu tento concordar um pouco com cada uma. Eu acho que eu esperava que tivesse mais pessoas, né? Eu vi as manifestações em Brasília, eu sou acostumado a acompanhar manifestações em Brasília, geralmente manifestações de esquerda, que levam um público que não tem esse nível, e é lógico que vamos deixar as coisas nos seus devidos lugares, né? Acho que principalmente na década de 90, começo dos anos 2000, as manifestações de esquerda também tinham financiamento para chegar até Brasília. As caravanas eram organizadas pelos sindicatos, pelas associações de professores, etc., e iam para Brasília, sim. Né? Manifestação, por exemplo, passeata dos 100 mil, em 1999, se eu não me engano, etc. Então, não é nenhuma excrescência você ter dinheiro de bens privados, etc. Não pode ter dinheiro de gente público, né? Não pode ter dinheiro do Estado, né? Isso aí tem que apurar com o Ministério Público, mas financiado por pessoas, eu não vejo nenhuma excrescência nisso, né? Agora né? O Bolsonaro saiu maior ou saiu menor daí? Eu acho que não teve a participação dos evangélicos que se esperava, pelo menos onde eu tenho os dados, né? Em São Paulo tinha 37% de católicos, 36% de evangélicos, né? Essa por acaso é a minha especialidade, né? Religião, política, conservadorismo, barra evangélicos, né? Que é o que eu pesquiso aí há alguns anos. Então, eu acho que a participação dos evangélicos ela foi menor, talvez porque São Paulo, as lideranças evangélicas, elas não arrebanhem uma quantidade de pessoas tão significativa, por exemplo, como aqui no Rio. Né? Aqui no Rio, o Silas, por exemplo, que estava ao lado do Malafaia no trio elétrico, né? Aqui no Rio ele consegue, numa marcha para Jesus, trazer algo em torno de 500 mil e 1 milhão de pessoas na Avenida Rio Branco, em tempos normais, né? E desde 2013 o Bolsonaro já vem no trio elétrico com ele. Mas, enfim, eu acho que nesse ponto, né, qual que é o passo que o Bolsonaro vai dar depois? Né? Muitas pessoas que estavam reunidas ali, elas esperavam algo como o ápice e o desfecho de todas as restrições e poderes, né? A ideia assim, seria assim, o governo do Bolsonaro e a relação que o Bolsonaro tem com os seus seguidores, né, e que é impressionante, sim, como vocês falaram, né, um governo como o do Bolsonaro catastrófico em todos os campos, que não tem algo de positivo para mostrar. Covid, quase 600 mil mortos, o povo está com ela. Exatamente. Se você imaginar que o Temer tinha uma aprovação baixíssima, que aprovemos ou não o governo do Temer, mas com um governo muito mais estável, né, do ponto de vista do trato das instituições, etc., né, em que pese parte da esquerda ou toda a esquerda dizer que era um governo golpista e parte da direita dizer que era um governo corrupto, né? Mas, enfim, era um governo que tinha muito mais estabilidade, né? As instituições estavam mais estáveis.
você não tinha um Covid aí matando 600 mil pessoas, né? A inflação estava mais ou menos controlada e o desemprego estava numa curva para baixo quase estável, né? Então, enfim, ele tinha uma aprovação baixíssima. Sem contar que nós estamos com o Bolsonaro no momento em que ele está emparedado com a questão do filho dele no Rio de Janeiro, de meter a mão em dinheiro público, corrupção, com um funcionário fantasma sendo investigado, né? Então, soma tudo isso, e você vê esse tanto de gente na rua. Uhum. E, por exemplo, o que aconteceu aqui no Rio, o Queiroz apareceu como uma celebridade no evento, né? Então essa relação que o Bolsonaro criou com esse público, né? Que é uma relação, mas é uma relação de eu personalizo as suas vontades, né? A ideia do que um autor já falecido, que se chama Alcila Enraro, aqui da Universidade Federal Fluminense, chamava do triunfo da vontade em relação ao nazismo, né? A ideia de que faça o que tu queres, pois é tudo da lei, como diz o Raul Seixas, né? Então, assim, não é uma coletividade, assim, expresse a sua individualidade, mesmo que a sua individualidade ela seja nociva para o social, né? Você quer andar sem máscara? Ande sem máscara e transmita Covid, porque você tem o direito de andar sem máscara, né? Você quer ir à praia, você quer ir ao bar, você quer ir à igreja, não interessa, vá, faça o que você quiser, porque a ideia do Bolsonaro não é um governo positivamente, né, que diz o que vai ser feito. Na verdade, o governo do Bolsonaro é o que será desfeito, né, do não governo. E aí ele distribuiu para os outros entes a tarefa árdua de governar um país que está em constante crise, porque ele trabalha na crise, né? E esses que tentam governar esse país que está em crise aparecem como demiurgos de uma ordem tirana, quando na verdade eles só estão tentando organizar um pouco a desordem, o caos que o Bolsonaro causa no país. Gente, de outro ambiente, né? Nós temos de ir para o intervalo, coisa rápida, professor. Aí a gente volta. Eu achei essa interpretação muito legal, sabe? Um governo que, olha, seja o que você quiser ser, não importa a lei. É isso que ele prega, assim. Para mim, foi a primeira vez que eu ouvi isso muito claramente. Achei muito legal. Vamos para o intervalo e aí a gente volta. Pessoal, fica aí, porque tem muito aspecto ainda para a gente analisar. Vamos para um break e a gente já volta. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Pessoal, e nós estamos de volta aqui com o Bastidores do Poder e a gente está entrevistando o professor Paulo. Gente, peraí, eu esqueci o sobrenome do professor. Professor? Eu estou Paulo Graciano Júnior. Exatamente. É só lembrar do nome da Universidade Cândido Mendes lá do Rio de Janeiro. Fala, Rose. Olha, eu acho que já que a gente está falando desses assuntos, a gente tem uma outra entrevista em seguida, mas eu acho que é importante a gente colocar os ouvintes aqui na parada, porque tem a ver com essa questão do professor. Ele diz assim: Rose e Zezé, eu gosto muito do programa e de vocês, mas é sério que vocês acham que todos os milhares que se manifestaram ontem são golpistas e apoiam o Bolsonaro ou são contra o impropério do STF, do Senado, muitos parlamentares que são reféns de processos em trâmite no STF? Dias Toffoli e o doutor Alexandre são 100% democráticos? Não, não é esse o ponto. Não é essa a questão. Tomar o poder... deixa eu só terminar. Tomar o poder, como diz Zé Disseu. Enquanto vocês ficarem chamando todos de golpistas, acredito que o Brasil não vai pacificar.
ótimo programa, mas discordo neste item, é o Fábio de Campinas. Aí, Fábio. O Celso Tanto, você quer falar? Então vamos falar, Fábio. A questão não é você discordar e criticar o Alexandre de Moraes, o Toffoli. Quantas vezes eu critiquei esses ministros aqui? Quantas vezes eu critiquei o Gilmar Mendes aqui? Mas nós não podemos atacar o Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos dizer que não vamos cumprir uma ordem judicial nenhuma. Isso não pode acontecer. Nem o presidente da República pode dizer um negócio desse. Principalmente o presidente da República. Porque uma coisa é você dizer, outra coisa é o presidente. Porque uma coisa que o professor disse e que mantenha na cabeça de vocês, a nossa Constituição deu para o Judiciário a palavra final. E enquanto a gente não mudar essa Constituição, é isso que está valendo. E todo mundo que fizer qualquer coisa que esteja contrária a essa Constituição, ele está sendo golpista. Sim. Né? É isso, não é isso, professor? Eu acho que tem uma dificuldade de compreensão, né, da coisa, né? A gente é um país imenso, né? Diz o IBGE que agora nós temos 210 milhões de habitantes, né? Imenso também em termos territoriais. Não dá para a gente ter uma democracia plebiscitária, isso não funciona em lugar nenhum do mundo, né? Ou seja, nós, cidadãos, sairmos às ruas sempre que discordamos de alguma coisa e pedir que aquela lei XYZ seja mudada. Isso gera uma insegurança institucional incrível, de uma ordem incrível, né? E o sentimento coletivo, né, de horda, esse sentimento é um sentimento antidemocrático, né? Então, quando a gente fala que a Constituição nossa fala, né, lá da minha aula, lá há muito tempo quando eu dava aula no curso de Direito e dava aula de Teoria Geral do Estado, quando a Constituição fala que todo poder emana do povo, o povo não é só eu, vocês e todas as pessoas que estavam na rua ontem apoiando o evento manifestação pró-Bolsonaro. São os 210 milhões de habitantes do país, né, que estão representados ou não, né, as cortes, a Corte Suprema, né, o Parlamento e a Presidência da República, né? Não o povo não pode ir ao seu bel prazer à rua e pedir a mudança, porque por mais representativo que sejam as manifestações de ontem, não tem como a gente saber que se aqueles 25%, se os 25 milhões, 25% que dizem apoiar nas pesquisas, dizem apoiar o presidente da República, ou dos 120 mil que estavam lá na Paulista, né, representam uma fração ínfima da população brasileira, né? Então não há como. E quando você apoia, né, quando eu estou presente em um ato que é articulado de dentro do Palácio do Planalto, que tem como princípio, né, e finalidade, né, a destituição ou descrédito de um outro poder, ele é um ato golpista, sim. Né? Ele é um ato golpista, sim. Né? Lembrando, o Zé Dirceu fez essas equivocadas investidas e o Zé Dirceu foi julgado e condenado. O Zé Dirceu foi julgado e condenado. Eu não lembro de... Ele foi preso. Eu não lembro do Zé Dirceu sair com fuzil ou dizer que ia matar presidente do Supremo ou pegar na rua, né? Não, foram na casa dele, genuíno, foram na casa dele, pode ter protestado, levantaram lá a mão, mas saíram lá algemados e foram para a cadeia, né? Então, assim, não dá para colocar no mesmo peso, né? Isso não sou eu que estou dizendo, né? Isso aí é um fato que é difícil da gente contestar. Enfim, quando você... colocação... E acho que a gente fazer essa colocação não quer dizer que a gente concorde com tudo que o Supremo decide. E que eu não acho que muitas vezes o Supremo ele causa instabilidade em vez de dar a estabilidade que o país precisa. Aliás, o professor abriu falando isso. Sim, a Constituição
O Supremo, ele não é popular, ele é antipopular, porque ele precisa fazer valer a Constituição. Contra, muitas vezes, os anseios imediatos da população. Né? Então, por exemplo, eu posso querer muito uma coisa, mas o Supremo vai decidir de acordo com a Constituição, né, outra. E eu vou ficar frustrado nos meus interesses, como a justiça acontece quase que sempre. Né? A justiça existe para fazer mediações. Né? Então, o Supremo, ele não é democrático ou antidemocrático. O que é absurdo, por exemplo, é o Roberto Jefferson gravar um vídeo, né, com armas e ameaçar pessoas, ensinar, por exemplo, como você matar policiais. Num ato, se o policial invadir, você pega um cacetete, fica esperando e bate num lugar. Tem vídeo, tá aí no YouTube, qualquer um pode ver, entendeu? Se isso não é um ato antidemocrático, o que mais é? Entendeu? Inclusive, isso poderia ter sido tipificado na lei de terrorismo, entendeu? Você não pode dizer que você vai publicamente, você pode dizer no barzinho, na mesa da sua casa, mas assim, publicamente gravar um vídeo, um presidente de um partido dizendo, com arma na cintura, arma na mão, dizendo como atacar policiais que quiserem fechar igrejas, como atacar agentes da lei, não. Isso não. E o que vai vir depois, né, disso? Vai vir o que depois? Bom, professor, adoramos. A entrevista foi muito legal. Acho que nós temos que repetir, porque isso daqui vai ecoar, né? Ainda. Vai. Eu quero agradecer muito, senhor, pela sua disponibilidade. Nós temos uma outra entrevista agora. Infelizmente, eu vou ter que encerrar. Então, eu agradeço muito a disponibilidade. Agradeço a você. Obrigada, professora. A gente vai voltar a falar com o senhor sobre essa questão da religião e dos evangélicos, que a gente nem conseguiu abordar isso, né? Era uma intenção nossa. Claro. A gente fala de uma outra... Estou à disposição, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, tá bom, tchau, tchau. Professor, um abraço. Eu ia falar boa semana, mas bom resto de semana. Tchau, professor. Bom resto de semana, tá bom. Tchau, tchau.